Vamos falar desse caso do tenente da Polícia Militar aqui de São Paulo, que casado com... Ele é oficial, né? Casado com uma soldado. soldado, que é a Gisele. Isso. Aqui em São Paulo tem sempre casos, né, de policiais que, por incrível que pareça, tem algum envolvimento amoroso e acaba tendo uma tragédia, né? Porque eles estavam aí num relacionamento havia 3 anos, casados há 1 ano, mas as informações, né, obtidas pela investigação é que eles já estavam praticamente separados, já dormiam em quartos separados, e aí tem ali alguns depoimentos conflitantes. Alguns dizem 2 meses, outros 4 meses, então tem ali alguns depoimentos que não se casam, mas também isso não é, vai dizer, isso vai mudar, né, o rumo de uma investigação. O que de fato ficou comprovado é toda uma violência moral dele com ela, né? Ele ficava ali todo o tempo controlando a vida dela. Ela não podia usar perfume, ela não podia usar batom, ela não podia usar salto alto, ela não podia usar roupa de academia se não estivesse com ele. Enfim, ele controlava as redes sociais dela, ou seja, uma violência moral e psicológica muito forte em cima dessa moça. Há 1 semana, ela liga para o pai dela e pede: me tira daqui porque eu não aguento mais. Ela tem ali uma filhinha, né, de 7 anos, de um relacionamento anterior, no qual ele desqualifica o tempo todo o ex-marido, dizendo que ele era uma pessoa que usava alguma droga, então um drogadito, um alcoólatra, assim, usando palavras bastante pejorativas em relação a esse homem. Vale até, né, acho que um momento de reflexão para que a gente também dê espaço para que esse ex-marido, que é o pai da menina, possa falar também. Então, quando a gente olha todo o caminhar desse começo da investigação, e vai ter uma parte de pericial muito interessante que a Alessandra pode explicar, mas quem controla a narrativa do começo ao fim é ele. Então, o que acontece? Ele vai ligar às 7h58, é a primeira ligação para o Copom, que as pessoas entendam, o Copom é a central de atendimento da Polícia Militar. Todas as ligações para o Copom são gravadas, elas ficam gravadas e armazenadas, porque elas, inclusive, também podem fazer parte, né, de processos. Então, a gente tem a ligação ali do caso da Isabela Nardoni, que é o síndico que vai fazer a primeira ligação. Então, aquilo vai fechar ali, né, todo um espaço de tempo, da hora que ele desliga o carro para a primeira ligação. Olha a importância dessas ligações. E essa ligação, ele vai se identificar dizendo quem ele é e vai falar que ouviu um tiro e que a mulher teria contra a cabeça. Só que tem um dado importante aí. A vizinha vai escutar um disparo às 7h28. Aí a gente tem uma janela temporal aí de mais ou menos uma meia hora e ela não é explicada. E aí a importância de você aprender, né, eletrônicos como celular para saber, esse marido ligou para alguém? Ligou para outras pessoas antes de ligar para o Copom? O Copom vai chegar, né, para fazer, quer dizer, vai despachar as viaturas e vai chegar também os socorristas, corpo de bombeiros, tudo isso vai para o local aonde essa moça estava. E a primeira coisa que eles vão identificar é que ela não está morta, ela ainda tinha vida. Então ela é levada imediatamente para o Hospital das Clínicas e ela entra, infelizmente, em óbito meio-dia, mais ou menos meio-dia 4, ou seja, ela passa ainda ali 4 horas em atendimento hospitalar e pelo relato da vizinha, ela toma esse tiro, é dado às 7h28. Se ele liga às 7h58, veja só, ela fica ali um bom tempo ainda agonizando. O que ele vai dizer no depoimento dele? Que ele ouve um tiro e sai correndo para ver o que aconteceu, que ele estava tomando banho. Então imagina você dentro do seu chuveiro, na sua casa, sair correndo. O que vai acontecer, Júnior? Me responda, o que você vai carregar com você quando você sai correndo do chuveiro? Muita água. Epa, já gostei do Júnior, vem para investigação. Não vai nem desligar o chuveiro. Pro nosso lado. Quando a perícia chega no local, não tinha uma gota d'água. Ué, mas você não estava tomando banho? E ela também estava seca. A toalha está seca. Ela estava seca.
uma coisa muito interessante na cena é que a toalha estava muito bem colocada, ou seja, protegendo todo o corpo dela. Os chinelos estavam colocados. Ela estava de chinelo e o chinelo não saiu do pé. A arma estava numa posição que a Alessandra vai explicar para vocês, muito estranha, mas na mão dela. E o movimento involuntário seria soltar essa arma. E os respingos, porque isso é a ciência forense que é maravilhosa, não correspondem com a cena como ela foi encontrada. E aí eu vou passar para vocês, e a Alessandra também pode ajudar na área da psicologia e forense. Dificilmente uma mulher com filhos pequenos vai cometer, mas se fizer isso, não será com um tiro. E se fizer com um tiro, não será na sala, seria no quarto. Né? Menos nua, então tem de frente para a sacada, com apenas uma toalha no corpo. Isso não é comum. Isso chama a atenção. E aí a palavra da Alessandra. Alessandra, manda ver nessa perícia. Quando a gente começa a olhar para uma cena de crime, além das coisas objetivas que a gente olha, né? Mancha de posição da arma, trajeto, trajetória, toda essa questão que a gente regride para entender a dinâmica e uma possível autoria, a gente tem que fazer uma análise daquele comportamento. Com base nesse comportamento, a gente começa a entender as motivações de autor, se tinha mais alguém, se tinha um partícipe, se realmente aquela pessoa teria um perfil para cometer um suicídio. Aí a gente está falando de autópsia psicológica. Tudo isso entra na psicologia forense, mais especificamente na psicologia criminal, e é essencial para as investigações. Qual que é o grande problema dessa perícia? Além, claro, ela foi socorrida, sempre que a pessoa é socorrida, os socorristas não se preocupam em preservar a cena, óbvio. A ideia é salvar aquela vida o mais rápido possível. Porém, ele sendo um policial militar, ele sabe da legislação sobre preservação. E mesmo assim, depois que ela foi socorrida, um monte de gente entrou. Ele liga para um desembargador, depois vem outra equipe da PM, depois vem uma série de pessoas andando ali, que por mais que a Gisele não estivesse mais lá, e quem vai contar a história examinando esse corpo é o IML, a gente tem uma série de vestígios extremamente importantes. Por exemplo, a posição do estojo que foi ejetado da arma no momento do disparo. Que tipo de munição foi usada? Foi usada a arma, sim, era da Polícia Militar, mas foi utilizada a munição fornecida pela PM? Munição comprada pelo Estado tem número. E da PM ainda mais, né? Vem o número do lote mais PM e SP. Sim. Cadê esse estojo? Onde ele foi parar? Quem que tirou dali? Sumiu? Como que sumiu? Mas a tese do seria que ela fez isso com a própria arma, certo? Sim. E a arma e a bala são da PM? A arma é dele. A arma é dele. Ela não teria arma em casa dela. Essa é a informação. Mas a arma da PM. Arma Sim, da PM? Arma da corporação. Como se ela tivesse dele. pego a arma dele e teria tirado, né, contra si ela, mesma. contra Na si região mesma. temporal ali, um tiro ascendente, até aí ok. Mas não é diagnóstico diferencial, né? Um tiro encostado, ascendente, levemente de trás para frente. É compatível com suicídio, sim, mas não suficiente para uma diagnose diferencial entre suicídio e homicídio. E, além disso, nós temos toda a circunstância a respeito do. Nós temos o comportamento dele pós-disparo, nós temos toda uma série de depoimentos e de provas técnicas que comprovam uma relação absolutamente disfuncional. E essas provas estão nos dispositivos eletrônicos. Né? Então, conforme a gente vai montando esse quebra-cabeça, o quadro que se desenha não é de um homicídio, mas tudo aponta para um suicídio com uma simulação. E as questões também, né, que foram encontradas no pescoço ali. Aí depois o que acontece? O laudo de necropsia comprova que ela sofreu uma esganadura. Sim. Ou seja, ela mesmo se esganou e depois atirou contra ela. Isso não faz o menor sentido. Então, assim, é uma investigação complexa, porque, infelizmente, a cena de local de crime não foi preservada.
Muitas pessoas entraram ali dentro, né? E, assim, e o que me choca é porque a gente está falando da polícia militar. Eles sabem como preservar uma cena de local de crime. Eles sabem o que pode e o que não pode ser feito, né? E aí tem um dado importante. Um dos vizinhos relata que ele não tinha uma gota de sangue no corpo. Ele não chegou perto dela, não tentou ajudá-la, mas eles vão encontrar, a perícia encontra sangue, vestígio de sangue no box. Assim, algumas coisas que chamam a atenção é que ele não se demonstrava em desespero. Você imagina a sua companheira, mesmo que você estivesse querendo, porque essa é a narrativa que ele conta, a gente não tem a versão da vítima, né? Ele não tá ali em desespero. A primeira ligação mostra ele falando primeiro, como você falou, com o Copom da polícia, né? Isso é a informação que a gente tem. A gente agora precisa da extração de Cellebrite para saber se ele ligou primeiro pro Copom ou se ligou para alguém antes. Não, então, aqui tem... 30 minutos? A gente tem divulgado a primeira ligação ao Copom. Depois, ele liga pedindo socorro, né? Falando justamente pra... Olha, minha esposa tá aqui, pelo amor de Deus. E aí a gente vê Mas ele também não tenta fazer nada? Porque você imagina, digamos que é a sua companheira, Júnior, que ela tivesse tentado uma atrocidade dessas. O que seria o teu ímpeto? Primeiro, você quer chegar, que se a pessoa tem vida, você Tem que vai ver onde é que tá sangrando. Encostando no corpo. Saber se pode fazer alguma coisa. Tudo que você vê é uma pessoa, ela está deitada sobre uma poça. Sim. Você não sabe de onde está vindo. Ele é um oficial. Ele tem treinamento em APH, que é o treinamento pré-hospitalar tático, né? Tiro, porrada e bomba, basicamente. Pra salvar o primeira teu coisa parceiro. que você faz, vê onde está sangrando e tampona. Ele não chegou nem perto. Estranho, né? Estranho. É muito estranho. Muito É um comportamento muito estranho, de uma pessoa que já praticava violência moral há muito tempo. A família falou sobre essa violência moral, falando que Não, os depoimentos eles já estavam separados. da mãe, né? Hoje a gente já estava até conversando com um advogado, um criminalista, que levanta muito bem, doutor Santoro, as informações do depoimento dessa mãe. É de cortar o coração. Essa moça vivia uma violência moral já há muito tempo. Fora a violência psicológica, né? E veja como é difícil para uma mulher que está dentro de uma corporação, de uma polícia militar, pedir, né, algum tipo de proteção, sabendo que o seu companheiro é seu superior hierárquico, porque ele é um oficial e ela é uma simples soldado, né? Então, assim, tá ali numa situação completamente desfavorável. E tem um dado também que é muito relevante. Ela tinha acabado de passar num concurso, algo que ela tinha sonhado. Ela não tem o perfil de uma pessoa que vai cometer o autoextermínio. Não é o perfil dela. Eu, Carla, não acredito na tese disso. Então, a família fala sobre essa questão deles já estarem separados. Morando na mesma casa. Há uns 2 meses. A mãe relata, inclusive, que ele já... ele dava muitas ordens para ela, então, não é... Então, assim, além de todo o trabalho que ela tinha, a casa tinha que estar impecável. Então, assim, você via pelo relato da mãe uma filha sobrecarregada. Havia uma mulher ali de novo sobrecarregada. Não que a gente tenha essa informação. Ela tem uma filhinha de um outro casamento. Essa filhinha morava com eles? Morava com eles. Não estava na casa nesse dia? Não estava. Olha só, que interessante, né? Era num dia que esta menina não estava lá. Então, tudo me parece muito estranho. Uma mãe amorosa, querida, né? Ela era muito humilhada porque vinha de uma origem mais simples. Então, assim, tem uns relatos... E chama a atenção também o fato dele reforçar o tempo inteiro, no depoimento, mesmo com ela morta, essa questão do quanto ele era superior a ela. E a questão da violência psicológica é muito delicada. No depoimento? No depoimento, assim que ela morre. Como assim? Pelos familiares. Ele era superior? Pode ler. Não, ele diz que ela era muito humilde, que ele era o provedor, que ele era não sei o quê, que ele tolerava a filha. Ele é um tenente da polícia, quanto que ganha? Ele era um oficial, não sei quanto ganha, mas de qualquer forma, o conteúdo desse discurso chama a atenção. Em relação à violência psicológica, é importante a gente dizer
qualquer pessoa pode sofrer violência psicológica. Uhum. E quando a vítima está nessa teia, ela não enxerga. Parece que tá todo mundo olhando. E ninguém. E a própria pessoa não enxerga. Você nunca teve aquele amigo que teve aquela namorada complicada? E todo mundo falava, sai de perto dessa pessoa, sai de perto dessa pessoa, e a pessoa não enxergava. É assim que funciona. Essa teia de manipulação, ela não começa do dia pra noite. A pessoa não começa humilhando do dia pra noite. As coisas começam de uma forma muito sutil. O amor tem esse detalhe, né? Também consegue... Senão, né? É. Com aquela piada que incomoda, com um tratamento de silêncio, um silêncio punitivo. Não tô falando quando você tá irritado, você fala, não, vamos conversar, amanhã a gente se fala. Isso não é tratamento de silêncio. Tô falando quando a pessoa se retira estando ali presente. O silêncio punitivo, aí aquela piada que humilha. Isso começa de uma forma muito sutil, esse tipo de violência. E ela não acontece o tempo inteiro. É aí que a vítima fica presa. Ó, o pessoal tá falando aqui que ele é tenente-coronel. Tudo bem, gente. Tenente-coronel. Mas vamos lá. O cara não é nenhum herdeiro, não é nenhum empresário bilionário, nada disso, entendeu? Não é dono de Banco Master, então, não é. Ah, porque ele é superior a ela. Que história é essa, cara? O tempo inteiro era como ele era legal de suportá-la. Suportar ela com